Shalom Adonai, eu sou o apóstolo Sérgio Précoma e esse é o meu canal Casa de Abraão. Nós estamos aqui, né, para falarmos hoje sobre batalha espiritual. Amém? Primeiro módulo, né, nós vamos falar sobre o que é batalha espiritual, contra quem lutamos, quais são as armas, onde acontece a batalha, o que é legalidade, vínculos e maldições e posição em Cristo. Amém? Então, para isso eu vou ler 3 versículos de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18, onde diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele fala para os Efésios, em Éfeso, né, sobre batalha espiritual. Né? Ele fala sobre uma batalha. E toda batalha ela tem de um lado, de cada lado tem um adversário. Né? Toda batalha tem um objetivo, né? Existe um alvo a ser conquistado. Toda batalha tem um general, tem uma hierarquia. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios 6, do 10 ao 18, sobre a batalha espiritual. Ele fala sobre contra quem lutamos. Então ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que é contra carne e sangue? Ela não é contra pessoas. Ela é contra espíritos malignos, contra os anjos caídos que se tornaram demônios, principados, potestades, príncipes das trevas e poderes espirituais da maldade. Então, nós temos que entender, o primeiro ponto que eu coloquei é o que é batalha. Né? Tópico primeiro, eu já falei aqui. Né? O que é batalha espiritual? É uma batalha que acontece no âmbito espiritual. Amém? E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 10, 4, ele vai nos falar como nós lutamos essa batalha. Né? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, a batalha espiritual ela é uma batalha onde nós temos de um lado os filhos de Deus e do outro lado o diabo e seus anjos caídos e os seus servos. Amém? O que é batalha espiritual? Batalha espiritual é uma batalha onde o objetivo principal é te afastar de Deus. O inimigo guerreia contra nós. Então, você não está fora da batalha. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. E se você não é de Deus, você é vítima do diabo. Amém? Contra quem lutamos? Nós lutamos, como o apóstolo Paulo fala, não é contra o seu irmão, não é contra o seu marido, não é contra o seu primo, não é contra o seu empregador, não é contra o seu parente. Amém? Não é contra o seu professor, não é contra o motorista do lado. A batalha espiritual ela é contra anjos caídos, contra principados, potestades, príncipes das trevas e poderes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Amém? Nós lutamos contra o inimigo e seu engano, seu sofisma. Amém? Contra quem lutamos? Nós lutamos contra o sistema diabólico, o sistema demoníaco. Né? Quais são as armas? Tópico 3. Quais são as armas? As armas, lá em 2 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo fala que as armas da nossa batalha, elas não são carnais, mas poderosas em Deus poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. No parênteses, a gente pode colocar nesse versículo de 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais. Então, logo, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos que entender que as armas que nós dispomos para enfrentar o diabo e os seus anjos caídos e os seus asseclas, elas não podem ser carnais. Ou seja, elas não são tocáveis, palpáveis, materiais. Amém? Então,
como que eu, como crente, como servo de Deus, como que eu vou batalhar contra o inimigo? Eu vou ter que entender que armas eu disponho. Então eu vou falar algumas armas aqui. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a comunhão, nós temos o sangue do Cordeiro, nós temos o perdão, nós temos o amor, amém? Nós temos os propósitos, amém? Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber, entender várias passagens onde o povo está numa batalha espiritual. Eu posso dar um exemplo. Acabe contra Jezabel, o profeta Elias contra Acabe e Jezabel, amém? O profeta Elias contra Acabe e Jezabel, ali é uma guerra espiritual. Quem é a entidade que está ali, que está encabeçando o exército inimigo? É Baal, amém? E quem Deus elege, quem é que Deus coloca para batalhar contra o diabo ali? É Elias, o profeta Elias, que representa o Deus vivo. E o que Baal faz? Baal leva o povo ao pecado, Baal leva o povo à idolatria. Jezabel é uma sacerdotisa de Baal, ela é uma prostituta cultual, amém? E ali Elias chega e Elias profetiza que não vai chover, amém? Ele fala, não vai chover, e não chove durante 3 anos e meio. Até que, num confronto ali com os 450 profetas de Baal e 400 de Azera, né, Elias vai propor, o profeta Elias vai propor, vamos fazer uma fogueira, um altar, vamos colocar um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ali eles colocam o altar, colocam o cordeiro, e os servos de Baal clamam até o meio-dia, né, eles vão clamando, se corta e tal, e nada de resposta. Só que chega na hora de Elias vai, arruma o altar, coloca o sacrifício, manda pôr água, e ali ele fala para Deus, né? Para Deus responder, e Deus responde, a oração, Deus responde com fogo. E ali o Baal ele é envergonhado e ele é vencido. Amém? Agora, um dos pontos importantes, nós temos várias armas para batalhar contra o diabo, das quais eu poderia falar. Amém? Mas eu vou falar, eu quero que você preste atenção em uma, que é o perdão. O perdão anula o inimigo. Amém? O perdão anula o diabo. O perdão é a mais poderosa arma. Depois da palavra, o perdão é a mais poderosa arma. E se você me perguntar, e a palavra? Lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão das juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Você combate o inimigo com a palavra. Se você me perguntar qual é a base, apóstolo, para essa afirmação, vai lá quando Jesus é levado ao deserto. Ele vence Satanás, o próprio diabo vai afrontar Jesus, e ele vence o diabo. Jesus vence o diabo com o quê? Com a palavra. Amém? Jesus vence o diabo com a palavra, né? Então o diabo usa 3 palavras e Jesus rebate as palavras. Amém? Quais são? O diabo vira para Jesus quando ele tem fome, nos 40 dias, no 40º dia, e fala, se tu és o Filho de Deus, fala para essa pedra transformar em pão. E ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo fala, se tu és o Filho de Deus, ele coloca ele no alto pináculo e fala, eu vou te levar para... Joga-te daqui, porque se você se jogar daqui, é certo que os anjos vão vir te pegar. O diabo, ele cita o Salmo 91. Aí Jesus rebate dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ali o diabo pega Jesus e mostra para ele todos os reinos da terra. E fala, ó, isso aqui eu te dou se tu prostrares me adorar, porque é meu e eu dou a quem quero. E o diabo não estava mentindo, porque ele pegou de Adão os reinos da terra. E ali Jesus vira para o diabo e fala, afasta-te de mim, Satanás, porque também está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Deus usou a palavra, foi espada ali, amém? Então, quando nós vamos para a Bíblia, o quarto tópico é onde acontece a batalha. A batalha acontece nas regiões celestiais, no mundo espiritual. É uma batalha que é daqui, é aqui. E a batalha é interessante, o diabo não guerreia contra Deus, ele não pode, ele guerreia contra nós. E nós
temos que ter o entendimento. Amém? Nós temos que ter o entendimento. Então, quando nós entendemos isso, que a batalha ela acontece, existem três reinos, céu, terra e inferno. A batalha acontece aqui. Amém? Então, nós temos que entender que o diabo vai nos atacar aqui, mas o ataque é nas regiões celestiais. Amém? Quinto, o que é legalidade? Legalidade é quando você dá para o diabo o direito legal de entrar na sua vida. Amém? Qual é o direito legal que nós damos para o diabo de entrar na nossa vida? O pecado. Amém? O pecado consumado gera morte. Então todas as vezes que eu peco, eu estou dando para o diabo o direito legal de entrar na minha vida. E todas as vezes que eu rejeito o pecado, eu estou me mantendo no reino de Deus, no reino da luz, em Jesus. Amém? A legalidade também ela envolve a hereditariedade, que ela afeta uma família inteira, uma geração inteira. Amém? Vínculos e maldições, tudo aquilo. Vou dar um exemplo clássico aqui. Quando você pratica o sexo ilícito, quando você deita com uma pessoa sem estar casado, você cria uma aliança com aquela pessoa. Tudo que está naquela pessoa passa para você e tudo que está em você passa para ela. Amém? Você vai estar criando um vínculo maldito. Posição em Cristo. O que é a posição em Cristo? É você saber quem é o seu general, saber quem é você, saber se você é luz ou trevas, saber se você é de Cristo, como você vai viver. Você não pode enfrentar o diabo se você está fazendo as coisas do diabo. Amém? Então a gente tem que entender isso aí. Então esse é o primeiro módulo. Mais tarde eu vou estar gravando outro vídeo, continuando batalha espiritual, que mais ou menos mais três vídeos falando sobre batalha espiritual. Eu vou falar mais coisas a respeito. Amém? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e clique no sininho. Amém? E em breve eu vou pôr uma conta bancária para você nos ajudar, semear para que nós venhamos a continuar fazendo essa obra. Amém? A continuar falando sobre as coisas de Deus aqui no canal. Deus abençoe. Amém? Shalom Adonai e até a próxima.